Saudações a todos. Eu vou apresentar o trabalho Reflexões sobre o curso de aperfeiçoamento em salas multisseriadas para professores das escolas indígenas e do campo /floresta na região do Médio Purus. Esse trabalho ele foi elaborado pela doutora Claudina Azevedo Maximiano, Andréa Costa do Prado, Rome Guimarães Cabral e eu que vos falo, Vanessa Araújo Galvão. Bem, primeiro na introdução, nós temos o contexto amazônico, né, onde a maioria das escolas da zona rural e ribeirinha, elas estão em um contexto de escolas multisseriadas, com salas multisseriadas. Isso se dá, né, por conta das grandes distâncias das comunidades, né, tem toda essa questão geográfica, ao baixo número de estudantes em cada série, ano, e a falta de professores em todos os níveis educacionais. O que seriam essas salas multisseriadas, né? Elas consistem, então, em um ensino, né, na qual o professor trabalha na mesma sala de aula com várias séries do ensino fundamental simultaneamente, né? Dessa forma, ele tem que atender a alunos com idades e níveis de conhecimentos diferenciados. E então esse curso, né, ele é resultado de uma ação, né, dentro do projeto intitulado Observatório de Educação do Campo. Então, é a partir desse contexto, né, de salas multisseriadas que se organizou a proposta de curso de formação continuada para professores indígenas e do campo /floresta da região do Médio Purus. Esse projeto, né, ele foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, né, e ele teve aí como propósito diagnosticar a realidade educacional e social nos municípios de Canutama, Lábrea e Pauini, né, todos os três situados aí na calha do Rio Purus. Então, esse observatório ele tem como meta a construção de levantamentos sistemáticos, né, de informações sobre as realidades pesquisadas. Visa também o monitoramento de ações ligadas às políticas públicas de educação do campo /floresta e indígena e também a criação de um banco de dados consistente, que possa servir de análise, né, para a implantação de políticas públicas efetivas e de melhoria da educação na região do Médio Purus. Então, nessa sequência, o curso de aperfeiçoamento em salas multisseriadas para professores das escolas indígenas e do campo /floresta, né, ela foi uma das ações do observatório, né, que atende aí uma demanda latente, né, por formação continuada, visto que há mais de 10 anos esses professores não tinham formação continuada, sobretudo para se pensar em metodologias apropriadas para se trabalhar nessas salas multisseriadas. Qual foi a metodologia do curso, então? O curso ele foi pensado em 2 momentos, né, sendo um presencial e o outro de forma remota. Ele foi organizado através de reunião de planejamento de execução das atividades, da ministração de aulas e de oficinas em etapas presenciais e remotas. Por essa dificuldade, né, própria da nossa região amazônica, que seriam essas questões geográficas, a dificuldade de acesso à internet, então nós optamos por utilizar múltiplos meios para garantir a participação dos professores das áreas indígenas e da zona rural dos 3 municípios. Então, a parte presencial, né, ela oportunizou aí a socialização de conhecimentos e experiência entre os professores. E a parte remota, né, ela foi realizada da seguinte forma, né, com envio de material em mídia digital para o aluno, via celular ou mesmo notebook, aqueles que tinham, né, material este composto por uma pasta, né, contendo todo o material de apoio, né, podcasts e videoaulas, tendo como base, né, uma linguagem simples, né, que o professor pudesse compreender bem e reproduzir até mesmo alguns conceitos.
O curso ele foi pensado, né, dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM Campus Lábrea, né, com uma carga horária de 150 horas, organizado em 5 módulos, né, sendo o primeiro módulo bases e conceitos formativos, né, sobre a educação do campo / floresta e sobre a educação escolar indígena, e a distorção, idade série, letramento e numeramento. Essa parte do curso teve, então, 36 horas, foi ministrada pelas docentes Andréia, Rome e Claudina. O segundo módulo, ele teve aí como conteúdo, né, bases e conceitos formativos sobre letramento na educação do campo / floresta e educação escolar indígena, e a distorção, idade série. Né, esse foi realizado de forma remota. Também teve 36 horas, foi ministrado pela Andréia. O terceiro módulo, ele trazia aí as práticas pedagógicas em educação do campo e indígena. E ele tinha, então, um caderno de atividades, né, e estudos que o aluno, participante do curso, deveria fazer em casa. Todas essas atividades e depois fazer essa apresentação. Então, foi um tempo aí, uma carga horária de 60 horas. O quarto módulo, né, Educação, Saúde e Meio Ambiente, também foi realizado de forma remota, tendo aí 30 horas. Né? Então, foi elaborado todo o material, né, pelas pesquisadoras Jussara, Zarif e Andréia. E o quinto e último módulo, né, que consistiu em um diário de experiências e videoteca da floresta, né, que seria o portfólio didático. Né, ele foi feito de forma presencial, né, contando com uma carga horária de 18 horas. E então, esse portfólio, posteriormente, ele se constituiu, né, ele foi um dos elementos materiais para a gente produzir o livro, né, de como trabalhar metodologias para salas multisseriadas na região do Médio Purus, que foi um livro, né, publicado, foram 2.000 cópias publicadas, né, e foi financiado também através do projeto pela FAPEAM. Então, contextualizando um pouco os desafios, né, para realizar esse curso, né, e, ao mesmo tempo, como contextualizar os desafios dos professores da região do Médio Purus. Aqui a gente já traz um pouquinho os resultados, né? E os principais resultados, né, que nós apontamos para a realização do curso no contexto da pesquisa, ele foi constituído a partir do edital. Né? Primeiro, nós tínhamos um edital da FAPEAM, no qual ele não previa despesas com passagens e nem despesa com alimentação. Né? Diante disso, a equipe teve que buscar formas de parceria com outras instituições. Né? Primeiro, nós destacamos aqui a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Canutama e de Pauini, né, que não mediram esforços para que o curso acontecesse. Já no município de Lábrea, nós não tivemos todo esse apoio, e então, nesse sentido, nós tivemos que buscar outros parceiros, e aí a equipe do Conselho Indigenista Missionário Local foi fundamental, né, o CIMI, tanto na questão das passagens quanto alimentação. Destacamos também a questão da parceria com o ICMBio, né, que é o gestor das unidades de conservação situadas na calha do Rio Purus, e foi fundamental na aquisição da alimentação durante os dias do curso. De modo geral, né, todos os professores dos 3 municípios, né, eles manifestaram essa necessidade, né, de experiência de formação latente e continuada. Então, nós apontamos, né, a não existência de formação continuada de professores, e houve esse relato, né, de que há décadas não havia formação. Nós percebemos, né, uma fragilidade no que tange à compreensão dos conceitos, a dificuldade de leitura, de escrita, de interpretação por parte dos professores,
Tudo isso demonstra uma necessidade de uma formação mais adequada, de nível básico, porém continuado, né? E de nível superior também, né, que propicia a ampliação de conhecimentos empíricos de vida e da terra, né, ancorado já nos conhecimentos e nos saberes tradicionais também. Percebemos essa falta de domínio, né, da legislação pertinente, tanto no que tange à legislação escolar indígena como do campo, né, sendo que do campo isso era mais perceptível. As secretarias, elas trabalham sobre a perspectiva da chamada educação rural e não educação do campo, né? Então, essa falta de adequado direcionamento, ela marginaliza questões como respeito à diversidade e às especificidades de cada modalidade educacional, que foi o foco desse trabalho, ou seja, nega a perspectiva de direitos. A contratação de professores também foi algo perceptível, né? Há anos não se há concurso público, né? Então os professores são simplesmente contratados, né? Isso é uma preocupação porque a gente percebe que dessa forma os professores não se sentem totalmente seguros, né, para reivindicar seus direitos. Então, nesse sentido, a gente percebe que a política pública de educação que identificamos, ela deixa o processo, né, à margem de uma educação cidadã. Outra situação, problema, é a questão dos gestores, que os gestores participantes colocaram, a ideia de nucleação. Né, dada essa questão logística, geográfica e tudo mais, se tem esse pensamento de fazer uma nucleação dessas escolas. E a gente vê isso, né, como um retrocesso dentro da conquista por política diferenciada. Então, a gente vê, né, que o curso ele foi algo exitoso, né? Nós conseguimos atender cerca de 351 professores indígenas e do campo, sendo que 205 conseguiram concluir. Né? O requisito para concluir seria participar do curso, realizar todas as atividades e fazer a entrega do portfólio. Muitos professores, ao entregar os portfólios, né, afirmaram que o curso ajudou a aprender e planejar uma aula e a melhorar a sua atuação no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então, nós consideramos tudo isso importante e necessário e, mais uma vez, nós enfatizamos essa necessidade de se pensar, né, metodologias para se trabalhar em salas multisseriadas, né, apontando que isso, a multisseriação, ela não deve ser um motivo de empecilho no processo de ensino-aprendizagem, mas que com uma formação continuada adequada, ela pode se tornar uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. E enfatizamos essa necessidade constante e latente, né, de fortalecer a política pública educacional nos 3 municípios, né, considerando as especificidades de cada um e as especificidades das populações indígenas e populações do campo/floresta. E a gente acredita que dessa forma, né, nós vamos ter uma educação com qualidade, que dialogue com as especificidades amazônicas e singularmente da região do Médio Purus. Obrigada.